querido João Frederico. Olá, Márcio. Olá, meus amigos e amigas. Que Tudo alegria estar bem? aqui mais uma vez com todos vocês. Que bom, Muito viu? bom. Muito obrigado por aceitar o convite da União Espírita de Camaçari, mais uma vez, para estar aqui com a gente, trazendo a mensagem de paz, de amor e tão necessária para esse momento que estamos vivendo, de tanta aflição, de muito desespero, mas que com certeza nenhum de nós estamos desamparados. É verdade, meu amigo. Com certeza estamos aqui enfrentando os desafios da vida, da reencarnação e dessas oportunidades fantásticas e maravilhosas que todos nós estamos tendo agora para aproveitar o máximo possível e, com certeza, sair mais fortalecido de tudo isso. É o nosso desejo, né? Tá bom. Olha, eu vou começar fazendo logo a oração. Eu gostaria, inclusive, que outros seguidores, os seguidores que estão aí, possam convidar outras pessoas, né, que possam ter a oportunidade de ouvir essa palestra. E para quem não sabe ainda, basta clicar nesse triângulozinho aqui e fazer o convite à lista de pessoas que aparece ao lado aí, tá bom? Então, bora fechar os olhos, ficar confortavelmente, como desejarem, e agradecer a Deus a oportunidade de poder, através da tecnologia a qual estamos nos servindo nesse momento, poder trazer aos nossos lares essa mensagem de amor, essa mensagem que certamente vai nos dar mais esperança de que é muito possível a gente construir um mundo melhor. Agradecer ao palestrante por aceitar e pedir a espiritualidade que o intui. E também pedir, né, que, mais uma vez, a gente possa encontrar a energia e o amor necessário para que a humanidade se torne cada dia melhor, principalmente em relação a tudo que diz respeito à nossa saúde mental, à nossa necessidade de se respeitar, de conviver bem, de compreender o outro, de praticar cada dia mais a empatia e de que a gente possa cada dia mais entender da nossa necessidade da convivência coletiva. Que assim seja. Vou apresentar o nosso querido palestrante, que é João Frederico, trabalhador do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, de Brotas, em Vila Laura. Né? Muitos de nós aqui já conhecemos. E hoje ele nos traz a mensagem da noite, que é a Escola do Coração. E aí eu começo lhe perguntando, qual é essa Escola do Coração, Frederico? Com você aí, agora a palavra. Muito obrigado, Márcio. Mais uma vez eu vou voltar a repetir a alegria de estar aqui com você, com todos os amigos da União Espírita de Camaçari, dos centros reunidos. E eu lembro como hoje, quando o Cledemilson conversou comigo sobre essa proposta de vocês, que realmente é uma proposta inovadora, importantíssima, especialmente nesses momentos de pandemia em que as casas espíritas tiveram que fechar, não só as casas espíritas, as casas religiosas como um todo, e mesmo assim estamos realizando esse trabalho, vocês também, de divulgação da doutrina, levando aos lares, aos corações, palavras de conforto, de alento, de esperança. E o meu grande abraço também para Cledemilson, que nos fez esse convite. Ele hoje está trabalhando, como você bem falou, que ele possa ter saúde e paz para toda a família e todos os colegas também. Bom, o nosso trabalho de hoje, como você bem falou, é sobre o tema A Escola do Coração. E a fonte inspiradora desse trabalho de hoje, dessa nossa conversa que nós vamos ter hoje, é o livro Seara dos Médiuns, que é o livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, onde o tema também do texto que ele transcreve é a escola do coração. E nesse texto, Emmanuel
através dessa psicografia abençoada de Chico, faz algumas reflexões sobre a questão 341 de O Livro dos Espíritos. E é importante colocar aqui essa questão, porque Kardec separa o Livro dos Espíritos em partes, capítulos, enfim. E essa questão está justamente no livro 2, que fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E lá no capítulo que trata da volta do espírito à vida corporal. Então, na questão 341, Kardec vai perguntar mais ou menos assim, que essa incerteza em que se vê o espírito ao reencarnar, porque quando nós fomos convidados a receber um corpo de carne, a receber uma família, a ter destinos, enfim, planos a realizar, não sabíamos o que nos aguardava, nos esperava. Então, esse questionamento de Kardec vai exatamente por esse caminho, quanto às possibilidades, às circunstâncias que cercam a reencarnação do espírito, de nós espíritos. E sobre também a possibilidade de triunfar nessas provas, nesses testes, de ser um vencedor, como costumamos ouvir. Ah, fulano de tal é um vencedor. Às vezes imaginamos que por alguém ter adquirido uma condição econômica, financeira, profissional, ou, enfim, estar cercado de patrimônios amoedados, são vencedores. Só que para o mundo espiritual é bem diferente. O tratamento com relação a algumas questões da vida física não são representativos, não são importantes, tal como nós aqui consideramos. Então, Kardec continua perguntando se o espírito tem algum tipo de ansiedade antes da encarnação. Então, ele faz todo esse preâmbulo, todas essas considerações para saber o que cerca o espírito do ponto de vista da emoção, do sentimento. E ele faz exatamente essa questão, essa pergunta sobre a ansiedade. E aí, os espíritos respondem, os benfeitores, dizendo que nós somos tomados de uma ansiedade muito grande mesmo, porque as provas que nós ainda vamos enfrentar na existência poderão ser capazes de retardar ou adiantar a nossa caminhada. E aí ele vai dizer mais, conforme a nossa forma de suportá-las. Então, os espíritos já deixam aí a linha do pensamento do qual nós vamos desenvolver nesta noite, sobre essas emoções, essas circunstâncias, essas preocupações que envolvem nós, espíritos, a todos, ao nos prepararmos para uma nova existência física, ao nos prepararmos para uma nova reencarnação. O que é que nos aguarda? Porque, na teoria, o planejamento é perfeito, isso é verdade. Mas é uma proposta ideal, é uma proposta onde tudo seria bom, interessante, mas às vezes nem é tão bom assim como muitos imaginam, porque às vezes as pessoas creem que uma boa reencarnação é aquela onde ninguém sofre, onde ninguém passa por dificuldades, sejam de que ordem for, tanto emocionais, financeiras, materiais, psicológicas, espirituais. Só que nós vamos entender mais adiante que a reencarnação ela é feita por encomenda, ela é feita sob medida. Então, o que pode não ser bom para um, pode ser bom para outro. E assim sucessivamente. Vai depender da necessidade, vai depender do grau evolutivo, da maturidade também de cada um de nós, para administrar todas essas variáveis dentro dessas existências que nós estamos aqui hoje vivendo. Então,
é importante, antes de tudo, também falar sobre o significado dessa palavra ansiedade, que é algo assim bem diferente, para não dizer o contrário, daquilo que nós vivemos hoje. Aliás, há algum tempo, a própria humanidade vive muito essa condição psíquica. E nós sabemos que a ansiedade é uma doença, inclusive prevista no meio científico, acadêmico, da medicina, porque ela trata de uma preocupação excessiva, de algo que vai nos levar a um desequilíbrio, a um transtorno, e ela, inclusive, é caracterizada assim, como sendo transtorno de ansiedade generalizada. Então, esse processo faz com que as pessoas, nós, tenhamos, às vezes, sintomas de medo, de preocupação, de apreensão extremo, às vezes diante de uma simples rotina da vida, de coisas comuns, corriqueiras que às vezes a gente precisa realizar, e vez por outra, somos tomados, somos arrebatados por essa circunstância. E de acordo com os estudos também científicos, pesquisas, aqui no Brasil, aproximadamente 10% dos brasileiros, dos nossos habitantes aqui do Brasil, estão acometidos por esse transtorno de ansiedade, por esse transtorno excessivo. Isso que dá algo em torno de 20 milhões de pessoas, aproximadamente. 20 e poucos milhões de pessoas. Então, é algo representativo. E dizer que alguém sofre desse transtorno de ansiedade é algo realmente que nos chama muita atenção, porque viver nessas condições causa sérios problemas físicos, problemas também do ponto de vista do relacionamento, uma série de outras dificuldades que às vezes a gente nem se dá conta. Só que mais interessante é que a depressão, que é um outro problema que também às vezes as pessoas se preocupam muito, não atinge tanto quanto a ansiedade. Então a depressão chega a algo em torno de 5 a 6% das pessoas aqui do nosso país. Então é algo também representativo, chega a 10 milhões de pessoas, mas não tanto quanto a ansiedade. E isso pode levar também a pessoa a cometer suicídios, loucuras, uma série de coisas que a gente sabe. Então, tudo isso fruto desse estado psíquico alterado. Então, como você bem colocou na prece inicial, a saúde mental é algo de extrema importância para que a gente possa ter uma reencarnação mais atenuada, mais serena, com relação aos acontecimentos que, por vezes, são precipitados pelo próprio espírito. Aliás, na maioria das vezes. Então, não dá para a gente fazer aqui um julgamento matemático sobre como vai ser a reencarnação de cada um. De um filho, de uma esposa, de um companheiro, de um pai, de uma mãe, porque vai depender também da forma como nós vamos administrar e levar a nossa vida. E é disso que os espíritos estão falando também. Por isso que é importante falar da ansiedade, né? E a psicologia vai justamente definir como sendo um estado psíquico natural, algo que a gente precisa, inclusive, até ter dentro de nós. Porque é através da ansiedade que nós também temos como nos alertar em relação a algum perigo, algum problema que a gente venha enfrentar. Mas só que quando perdemos esse nível de harmonia interna, já se torna uma enfermidade, já se torna uma patologia. E isso, nós vemos aí a todo momento, tem realmente transtornado a vida das pessoas. Como nós estamos vivendo nesses momentos de pandemia? Estamos agora prestes a um lockdown. Nós recebemos a notícia, né, nos meios de comunicação. E como lidar com relação a isso? Há um ano atrás, e isso daí realmente foi algo muito surpreendente para todos,
as pessoas reagiram de uma forma bem diferente do que estão reagindo hoje. Uma vez que essa situação já se prorroga no tempo e já estamos também meio que nos acostumando, nos adaptando. Isso é algo importante também, porque o ser humano pode e consegue se adaptar muito mais facilmente. Só que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Assim são também os espíritos que reencarnam, não conseguem se adaptar à vida física e passam por inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. Já não bastam os desafios naturais da própria vida, da própria existência física, ainda também essa sensação de não pertencimento, de que eu não deveria estar onde eu não deveria estar com quem eu estou, eu não deveria estar fazendo o que eu faço. Então, todas essas questões acabam permeando, povoando, por assim dizer, o imaginário humano e causando danos do ponto de vista psíquico, emocional, e também sendo uma porta aberta para outros problemas do ponto de vista espiritual. E isso nós sabemos, porque manter a sanidade mental em meio a tantos acontecimentos, a tantos eventos, a tantas circunstâncias que às vezes, que a maioria das vezes fogem do nosso controle aqui na vida física, realmente é demais para o coração, né? Já diz o poeta, aguenta coração. Então, tudo isso é realmente algo que precisa ser tratado com bastante cuidado. Então, essas causas de ansiedade, que produzem ansiedade, são inúmeras, e a gente pode aqui elencar várias delas, né? Como, por exemplo, traumas, estresse, as questões genéticas também podem ocasionar processos de ansiedade. Então, é muito comum esses quadros que estão acontecendo na nossa vida. Mas como é que eu vou administrar tudo isso? Pode falar, meu amigo. Tá, querendo... Me permita. Pois não. Porque assim, você falou que o preparo que a gente recebe antes do processo reencarnatório demonstra também um pouco dessa nossa ansiedade. Essa nossa ansiedade hoje pode ser resquício da nossa insegurança pelo fato de termos falhado muito em outros processos encarnatórios e pode ser um pouco de medo de falhar novamente, porque a gente sabe, né, das nossas limitações morais, todo mundo sabe, cada um sabe da sua, né? E no fundo a gente sabe. A gente talvez burle ou crie uma capa de pessoa poderosa para poder a gente se sustentar nessa encarnação. Mas, assim, essa ansiedade ela pode ser controlada como? Né? É mais nesse sentido. Perfeito. Com certeza, Márcio. Enquanto espíritos aqui reencarnantes que somos, nós não temos certeza das vitórias que lá no mundo espiritual foram planejadas, por assim dizer. Então, as lutas que cada um aqui vai ter que enfrentar, realmente vão depender muito da forma como a gente se vê, da forma como a gente vê o outro, e também desses princípios que nós estamos aqui hoje estudando, da doutrina, que foram trazidos pelos Espíritos, que foram ensinados por Jesus. Aí nós podemos aqui dizer, como por exemplo, a paciência, a resignação, a generosidade, a mansuetude, são requisitos fundamentais para que a gente possa passar pelas dificuldades, passar pelos problemas sem tantos percalços. Porque se tivermos de enfrentar algum desafio, isso daí ninguém vai poder tirar a gente. Então, inclusive os próprios espíritos que nos acompanham, os benfeitores, os guias, mentores espirituais, sabem disso. Então, nós vamos ali receber o apoio, receber assistência, através da prece, da oração, mas vamos ter que também
passar por aquilo, enfrentar aquilo. Agora, a maneira como eu vou enfrentar é que vai fazer totalmente a diferença. Eu posso me desesperar, eu posso me negar, inclusive. Nós temos o livre-arbítrio, nós sabemos disso. Então, cada um vai fazer da sua caminhada aquilo que mais lhe convém. É claro que buscando um patamar mediano dos espíritos que aqui estão no mundo físico, nós imaginamos que a maioria busca realmente se melhorar, busca enfrentar os desafios. Mas também existem aqueles espíritos recalcitrantes que ainda se negam a seguir a caminhada evolutiva, a seguir o progresso. E assim vão resistindo, sofrendo, fazendo também outras pessoas sofrerem, porque ainda não têm a consciência sobre as suas próprias vidas, a sua própria existência, sobre a vida, sobre o mundo como um todo. E tudo isso interfere, com certeza, na caminhada. Então, ter também essa esperança é importante, e aqui vale colocar. Porque eu posso não saber o que vai acontecer, eu posso não ter a certeza da minha vitória, do meu sucesso na minha reencarnação, mas é algo que a gente precisa alimentar em nós, é a esperança. E vamos lembrar também, como já diria um filósofo, não esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Qual é a diferença? O verbo esperar é aquele que diz assim, eu tenho um problema, então eu espero que se resolva, eu espero que dê tudo certo, mas isso não vai resolver o problema, porque é como se eu estivesse cruzando os braços e esperando, sentado, para que caia do céu uma solução, ou um milagre. Mas a esperança no sentido de esperançar é de saber que eu preciso ir à frente, eu preciso me mobilizar, eu preciso fazer a minha parte e ter uma postura também ativa, não desistir. Mas o problema é muito grande, eu não consigo, eu estou tentando, eu vou de um lado, eu vou do outro. Nós sabemos que nem tudo acontece no tempo da gente. E quem sabe, será que uma reencarnação só, nós vamos conseguir solucionar todas as dificuldades? É claro que não. Nós vamos estudando, nós vamos aprendendo um pouquinho com os ensinamentos dos espíritos e vamos percebendo isso. Às vezes precisamos de 2, 3, 4, 5 reencarnações para nos reajustarmos diante de um parente difícil, de um familiar rebelde, que causa muitas dificuldades na família, que, vamos dizer assim, é conhecido como a ovelha negra da família, ou até mesmo nós, principalmente, porque às vezes a gente só quer olhar o defeito do outro e a gente esquece do nosso. Dentro desse contexto, que é a própria escola do coração, como vamos dizer os espíritos, é a escola dos sentimentos, porque nós não viemos aqui, Márcio, nesse mundo, para nos tornarmos celebridades, para fazer culto ao corpo, para buscar elementos externos, superficiais, que, na verdade, só atraem aqui a vida humana, mas que não tem qualquer substância relacionada à vida futura, à vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, tudo isso os espíritos nos colocam, e é claro que não vamos também fingir que os problemas não existem, porque não basta só ter a esperança, confiar, né? Mas evitar também que esses problemas que nós sabemos que existem, estamos com um processo de pandemia no mundo, não é só no Brasil. Sabemos hoje dos perigos, sabemos hoje de todas as circunstâncias que cercam esse processo, mas nós não podemos deixar que esse problema seja maior do que Deus, do que o próprio Criador. Se Deus nos criou, simples e ignorantes, hoje estamos aqui, vivenciando mais uma experiência, tendo mais uma oportunidade. Quantas e quantas pandemias já vivemos? Há milênios atrás. E hoje estamos aqui passando por mais uma. E será que vai acabar? Acredito que não.
Eu não falo a pandemia do Covid, mas outras futuras pandemias. Será que não vamos ter que, de repente, atravessar uma prova coletiva onde a humanidade tenha que rever os seus próprios conceitos, reavaliar os seus comportamentos? Então, esse é o processo de educação. Esse é o processo de aprendizado, que é diferente da escola. Você que é professor, que bem sabe, onde o aluno tem que sentar, estudar, fazer uma prova. É mais ou menos parecido, mas a escola da vida, a escola do coração, a escola dos sentimentos, espera de nós comportamentos dignos, íntegros, sinceros, amorosos, conscientes. Então, quando percebemos que, na verdade, não precisamos estar vencendo o outro, quando não precisamos estar passando por cima do interesse alheio, da vontade alheia, mas sim em relação a nós, é um grande aprendizado, é um grande avanço, porque o espírito reencarnado, quando, por exemplo, recebe uma prova de uma doença, de um câncer, ou de uma doença degenerativa, por exemplo, tem que enfrentar uma série de situações que, nossa, será que ele pediu aquilo? A gente fica imaginando. E é claro que nós pedimos. É claro que nós necessitamos daquele processo de depuração do próprio espírito através do corpo. E o corpo, ele serve como um filtro, retirando essas impurezas, para que numa próxima existência, numa próxima reencarnação, possamos estar mais em condições de realizar outros propósitos que até então a gente não estava conseguindo realizar. Porque rodamos em círculo, nos perdemos diante das paixões, diante dos desejos que ainda nos envolvem a todos. E nós sabemos disso. Os espíritos sabem que reencarnar é uma aventura, é uma jornada que muitos não sabem no que vai dar. Embora todo o planejamento, embora toda a ajuda, todo o auxílio, mas a gente também sabe que esse movimento de mudança, de transformação, nos ajuda também, às vezes, a dar saltos quânticos, às vezes dentro de uma própria existência. Eu sei que 80, 90, 100 anos não é nada comparado à eternidade, comparado à imortalidade que nos aguarda, que nós temos à nossa frente. Mas já é algo que a gente precisa estar também absorvendo e aproveitando. Porque às vezes passamos aqui um tempo como esse na vida física e não conseguimos sair do lugar. É claro que o espírito não regride, não retrograda, como vão dizer os benfeitores, mas também a gente não avança, não consegue crescer. Mas fale, meu amigo, desculpe. Você está falando aí e eu estou aqui viajando. Essa coisa de valorizar a vida, né? Eu estou observando a metodologia que o mundo criou para poder definir quem toma a vacina. E, assim, a prioridade foram os profissionais da saúde, é claro, que está no enfrentamento direto, e também os idosos. E aí, assim, duas coisas me chamaram a atenção. Assim, o número de idosos que existe no mundo, no Brasil, é bastante elevado, e a vontade deles de continuar vivendo, a vontade de querer tomar a vacina, a comemoração pela vacina, né? A luta de muitos profissionais de saúde indo em cada canto desse país levar a possibilidade da manutenção da vida, sabe? Então, assim, a gente não está num mundo tão perdido assim, se existe tanta energia, né, de bem, de amor, de esperança, e você traz essa coisa do esperançar na perspectiva dinâmica e me reporta ao Jesus que a gente acredita, esse Jesus vivo, lindo, esse Jesus que é dinâmico,
que não fica esperando as coisas acontecerem. Jesus, se você olha, ele é um homem extremamente articulado, inteligente, é ativo, né? Se movimenta. E isso é que nos faz esperançar. É mais ou menos isso? É verdade, Márcio, sem dúvida. A representação do Cristo para a humanidade tem, sem dúvida alguma, essa imagem que você colocou, de jovialidade, de dinamismo, de coragem, de força, mas, ao mesmo tempo, sem perder a doçura, a amorosidade, a compaixão. Então, tudo isso para que a gente possa aprender dentro da nossa casa íntima, dentro do nosso mundo interior, a viver bem. O que é viver bem? Se não, viver bem é sempre sorrir, é sempre agradar o outro. Não, não é disso que Jesus está falando. Até porque ele não agradou muita gente. Foi pelo fato de ele não ter agradado que ele acabou crucificado. E ele provou e mostrou para todos nós que é possível, sim, ser coerente com os seus princípios, coerente com esses princípios divinos, coerente com a sabedoria de tratar, de vivenciar também os inconvenientes que a vida nos oferece, sem mesmo se revoltar, sem lamentar, sem se queixar, e viver cada segundo, cada minuto, cada momento da vida com alegria, com felicidade, como você bem colocou, que os idosos estão também felizes, ansiosos, e aqui a gente usou a palavra ansiedade no início da nossa fala, mas no bom sentido, uma ansiedade harmonizada para manter-se vivo diante dessas adversidades, diante dessa ameaça que nós sabemos que não escolhe sexo, cor, idade, não escolhe absolutamente nada, mas todos querem se manter nessa vida, querem se manter nessa existência, querem se manter nesse corpo. E a partir daí, dessa manutenção, que é instintiva até, que tem a ver com a sobrevivência, que é algo que está no nosso DNA espiritual, no nosso DNA íntimo, lá de outras existências pretéritas também, de outras experiências ainda, em outras etapas de vida, e que se mantém até hoje, para que todos nós possamos também fazer bom uso. Porque não adianta dizer que eu quero manter a vida e, ao mesmo tempo, ser egoísta com o nosso irmão. E, ao mesmo tempo, não agir com fraternidade, não se apiedar dos problemas alheios, não ter compaixão, não ter a paciência. Nós queremos, às vezes, a paciência dos outros para conosco, mas não temos a nossa paciência para com o outro. Por quê? Porque ainda não conseguimos aprender. Então, às vezes, essa manutenção da própria existência se torna inviável, porque o próprio espírito não está aprendendo. Já viveu tanto, já teve tantas experiências, mas até hoje continua se equivocando. E aí, vamos retornar ao mundo espiritual para novamente reaprender, porque é lá no mundo espiritual onde nós também conseguimos progredir, onde nós temos as oportunidades de buscar a teoria para depois, ao reencarnar, colocar na prática. Então, aí é que está o verdadeiro teste, aí é que está a verdadeira prova, a verdadeira educação de nós mesmos, procurando cortar as arestas, procurando evitar aquilo que nos levou também aos desatinos do passado. E também nesse esforço de melhoramento, nós vamos renovando os nossos corações diante do bem, diante, acima de tudo, diante da nossa própria salvação. Como vai nos dizer Jesus, fora da caridade não há salvação. Então, a escola do coração passa também por esse caminho. Aliás, passa fundamentalmente por esse caminho, principalmente. Então, ser caridoso consigo
ser caridoso para com o outro. A necessidade, não há necessidade da gente aumentar mais o nosso jugo, como vai dizer Jesus. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E o que seria esse jugo? A gente sempre comenta, é aquela estrutura de madeira, aquela peça que é colocada no pescoço do boi, dos animais que são utilizados nas carroças, no arado, não é? Para realizar o plantio. Então, ele fica naquela peça, naquela estrutura, para ele não sair do caminho, para ele não sair do roteiro. Olha só que metáfora fantástica que Jesus utilizou. E às vezes perdemos a noção desse jugo, quando ele vai nos dizer que, na verdade, o jugo é a lei de amor, a lei divina que está aí para todos nós, para todo o universo. E nos perdemos dessa lei de amor. E o que seria esse fardo, se não o cumprimento da lei de amor? E ele diz: meu fardo é leve. Basta você amar ao próximo como a si mesmo. Basta você fazer ao outro aquilo que você gostaria de fazer, que o outro lhe fizesse. É o que a gente chama também de empatia, embora algumas pessoas discordem sobre esse termo, como a dizer que nem sempre devemos nos colocar no lugar do outro, porque o outro tem a sua vida, tem a sua história, tem o seu momento, mas já é um pressuposto, já é algo que a gente pode, usando a nossa própria régua, com humildade, com simplicidade, nos equiparar e dizer: poxa, se eu estivesse no lugar dele, eu não faria isso. Eu faria diferente. E é algo que a gente ainda, nesses primeiros passos do processo evolutivo, que ainda estamos, e não podemos negar, embora no mundo de provas e expiações, é ainda necessário. Ainda não temos a condição de agir como um espírito puro, como Jesus, como tantos outros benfeitores, Joana de Ângeles, São Francisco de Assis, Emmanuel e tantos outros, se bem que nós sabemos que Emmanuel já até reencarnou, está entre nós aqui para nos ajudar, espíritos missionários que também já estão quilômetros, milênios de distância de muitos de nós. Então, essas inquietações que nós, enquanto espíritos, temos ao reencarnar, essas ansiedades, são realmente fruto ainda da nossa ignorância, da forma como a gente não consegue enxergar a vida espiritual. Então, essa falta de maturidade, às vezes, desse conhecimento, é que nos leva a tantos sofrimentos, a tantas angústias, a tantos medos. E aqui a gente pode se lembrar de André Luiz, como, por exemplo, viveu aqui no mundo físico, aparentemente como um vencedor, um homem bem-sucedido, um espírito, aparentemente um homem bem-sucedido. Mas ao chegar no mundo espiritual, se deparou com uma realidade bem diferente. E ele percebeu que ele não havia sido esse vencedor. Ele havia se derrotado, havia perdido grandes oportunidades, importantíssimas para o seu crescimento. Mas aí ele buscou também, no mundo espiritual, essa melhoria. Então, buscar esses caminhos que nos iluminem, que nos tragam realmente algo de positivo, vão melhorar ainda mais a nossa condição do ponto de vista espiritual. E aquele que, por exemplo, pretende levar um peso para algum lugar, pretende seguir a sua caminhada e às vezes não suporta diante dos desafios da vida, ele pode também dividir esse peso e ele sempre vai encontrar quem ajude nessa caminhada. Outros corações amigos, outros corações também que sintonizam e se afinam com ele, e nós sabemos disso. Nós nunca estamos sozinhos e nunca estaremos sozinhos. Mas acho que você quer falar alguma coisa. Eu quero insistir nessa sua fala que eu acho muito importante. Eu assisti essa semana, porque tem a TV Mundo Maior, eu gosto muito de assistir. E eu vi um debate falando sobre... aí um palestrante dizendo assim: eu nunca vi um espírita desencarnado
dizer que ficou satisfeito com a encarnação que fez. Isso lá no mundo espiritual. Então, assim, só que a gente está aqui. Estamos aqui. Estamos tendo a oportunidade, nesse momento, de viver esse momento nosso na Terra. Para a gente não ter essa decepção com nós mesmos, no nosso retorno à nossa pátria espiritual. E, ao mesmo tempo, não se cobrar tanto a ponto de viver com essa aflição e essa ansiedade que você traz na sua discussão aqui. Como viver com esse equilíbrio, sabe? Você sinalizou aí a nossa busca. Nos oriente mais, seja mais. É isso. Pronto, com certeza. Essa busca realmente é algo que não é comum a todos, mas sim aqueles que já despertaram, Márcio, para as verdades da vida, as verdades divinas. Então, é claro que a gente se cobra, isso é importante. Já nos disse Chico Xavier, através de Emmanuel, a outra eu dou o direito de ser como é, a mim eu dou o dever de ser melhor a cada dia. Então, essa busca por ser o melhor na atual existência, por fazer o melhor, é também natural dos espíritas, como você falou no início. Quando desencarnamos e chegamos no mundo lá espiritual e percebemos que não fizemos nem metade do que poderíamos ter feito, diante desse conhecimento, diante desse tesouro que nós recebemos do alto, realmente é algo frustrante, é desalentador imaginar que, nossa, eu não consigo perceber, eu não consegui perceber que a vida passou pelas minhas mãos, pelos meus dedos, e eu desperdicei todas as oportunidades. Aí você me pergunta, como é aproveitar as oportunidades? Ora, é viver com verdade no coração. Não adianta eu fingir aquilo que eu não sou. Não adianta eu criar uma capa. Não adianta alimentar o meu ego, imaginar que eu sou isso, eu sou aquilo outro, quando na verdade nós sabemos aquilo que realmente existe dentro do nosso coração. Então, agir com essa transparência já é um grande começo. Agir com essa sinceridade. Na hora que eu estiver chateado, aborrecido, vou dizer. Quando eu também quiser elogiar, elogio. Na hora que eu quiser fazer algo que não fira ninguém, que não me machuque, eu faço. E não me preocupar com o que o outro está pensando. E não censurar também o que o outro está fazendo. São pequenas coisas, são pequenas atitudes, são pequenos movimentos, que às vezes a gente imagina que existe uma fórmula mágica que está numa caixa de presente que nós recebemos e que ao abrir a vida se transforma como num passe de mágicas. Mas não é assim. É um dia após o outro. É uma existência após a outra. Porque a natureza não dá saltos, os espíritos já disseram. Então estamos aqui hoje vivendo o que é possível viver. Mas será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou fazendo o máximo? É essa a pergunta, é essa a reflexão que precisamos fazer. E isso vai acontecer à medida que vamos também esclarecendo a mente. Já diria também Emmanuel, 2 asas serão capazes de conduzir o espírito humano ao Criador, a Deus. A primeira delas é o amor, a segunda a sabedoria. Então, se uma dessas asas estiver mais desenvolvida do que a outra, a ave não voa, o pássaro não sai do lugar, e vai tentar voar e vai cair, e vai morrer. É o que acontece com muitos de nós aqui. Desenvolvemos muito o intelecto, o brilho do cérebro, da inteligência, mas falta ainda os sentimentos. Falta ainda desenvolver todas aquelas características que nós já dissemos. Ao mesmo tempo, nós precisamos também progredir e buscar crescer. Então, essa melhoria dentro da nossa existência é que vai fazer com que a gente evite tantos percalços, que a gente evite tantos sofrimentos, que na maioria das vezes são desnecessários.
E a gente escolhe passar por isso. Veja que os espíritos mais iluminados, por exemplo, como já vieram aqui no planeta Terra, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, próprio Divaldo Franco que está aqui conosco, são espíritos que vieram também com um compromisso diante da coletividade. E estes espíritos suportaram e muitos suportam até hoje muita coisa. Vivem as lutas humanas como a maioria de nós, como todos nós vivemos. No entanto, eles suportaram com resignação, com amor, com esperança, com paciência. E isso, por vezes, é difícil de aceitar, porque imaginar que viver aqui na Terra, debaixo da miséria, do sofrimento, da angústia, do desespero, é algo realmente apavorador. Mas saber que tudo isso que nós estamos enfrentando tem uma razão, tem um porquê. Porque ninguém sofre aqui sem um motivo. A lei divina, ela é justa, porque Deus é justo, porque Deus é bom. A lei é de causa e efeito. Então, se hoje nos deparamos com todas essas circunstâncias que nos cercam, é porque existe um sentido. Embora eu hoje não alcance exatamente esse sentido, não saiba ainda as razões, mas eu posso já começar a trabalhar dentro de mim, numa perspectiva de imortalidade, numa perspectiva de vida futura, daquilo que eu hoje já tenho consciência. Daí a importância do espírita que recebe esse tesouro, esse mapa nas mãos, que é o Evangelho do Cristo. Perceber que todos nós estamos aqui vivendo essa experiência única e que depende também de nós fazê-la da melhor forma possível. Pensar na fé, estudar todos os meios lícitos e possíveis também de fortalecê-la dentro de nós, meditar dentro dessa construção, dessa confiança, com certeza vai nos permitir encarar qualquer problema, qualquer dificuldade na vida. Não no sentido de que eu quero me ver livre, eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. Não é disso que nós estamos falando. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele deu a prova, ele demonstrou para todos nós que é possível, sim, viver nessa escola do coração, viver nessa escola da vida de forma serena. É claro que às vezes a gente pode se desesperar, chorar, pedir a Deus que nos liberte de tudo isso que estamos vivendo, mas lembrando sempre que Deus é quem comanda a vida. Não temos aqui o direito de nos antecipar à sua vontade. Já disse o Cristo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, quando nos antecipamos, quando estamos ansiosos, perdendo essa serenidade, essa confiança, essa esperança no alto, realmente a vida se torna muito mais difícil. E os problemas que vão surgir como teste na vida são para verificar tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que a gente já passou. E aquele que, de fato, consegue seguir essas orientações do alto, dos espíritos, já não tem mais com que se preocupar tanto. Já não vão mais sentir as dificuldades do caminho, embora sejam tortuosos, embora existam pedras, espinhos e tudo mais que a gente sabe que acontecem na nossa vida. Às vezes a coisa está andando bem, a gente está indo corretamente, e aí acontece algo que faz uma mudança, dá uma chacoalhada, uma reviravolta,
e a gente reclama, a gente se queixa, mas a gente não sabe que aquilo também é para o nosso bem. Que aquilo dali vai nos ensinar a ter mais virtudes que até então a gente não tinha, a ter uma certa capacidade também de perceber que a vida não é como eu quero, mas sim como tem que ser. Embora eu faça tudo para que as coisas funcionem, para que tudo dê certo, mas nem sempre as coisas saem do jeito que eu planejei, mas sim como tem que ser, mas sim como Deus planejou. E a gente não entende esses caminhos que cruzam, essas pessoas que também atravessam a nossa vida e nos trazem certas lembranças negativas, tristezas, problemas, mas também tem outras que nos trazem alegrias, felicidades. Tudo isso é fruto também desse plano divino que vai nos conduzir a essa iluminação, a esse bem-estar. Mas não posso esperar que isso aconteça agora. É claro que eu desejo que isso aconteça, mas nem sempre vai acontecer. E é disso que a gente está falando. Então, buscar esses meios também junto da família, junto daqueles que estão próximos de nós, nos ajuda a transformar essa escola numa universidade. Porque esse treinamento que a gente vem tendo mais intenso no campo da afetividade, no campo da convivência, dos relacionamentos, apesar do distanciamento social, tem feito também com que cada um de nós possa se melhorar, possa crescer. E eu tenho a certeza, a convicção de que após esse processo todo, estaremos muito diferentes, muito diferentes. Vamos olhar para trás e perceber, nossa, como foi bom, como foi proveitoso, apesar de todos os sofrimentos, apesar das perdas que nós sabemos que estão acontecendo, de entes queridos, de familiares, de amigos, de pessoas que estiveram na nossa caminhada, com quem nós tivemos relacionamentos felizes e que hoje, agora, não puderam continuar conosco. Mas só a consciência de que somos espíritos imortais, de que vamos também revê-los um dia, nos dá esse consolo, esse alento no coração e nos faz prosseguir, não é, meu amigo? Mas continue, você quer falar. Poxa, é muito encantador ficar ouvindo você, viu? Oh, meu amigo. Obrigado, muito, muito obrigado mesmo. Tá todo mundo elogiando aqui, mandando abraço. Só faltam 3 minutinhos. E aí eu gostaria de, primeiro, te agradecer, dizer aos seguidores que estão aqui, que quando terminar a palestra, que presenteie as pessoas que vocês gostam ou que vocês acham que precisam ouvir essas palavras de conforto nesse momento tão difícil para todos nós. É só pegar aqui e linkar nesse triângulozinho e mandar para essas pessoas. Nós vamos viver um final de semana de lockdown, então nós vamos ter que ficar em casa, de verdade, né? Nem no supermercado vamos poder ir. Então, vamos aproveitar, fazer um engenho mental, assistir. São tantos sites lindos, tantas palestras maravilhosas, né? Que a gente tem aí arquivado nas redes sociais, que a gente possa estar assistindo. E para a gente aproveitar esse momento e fazer esse dever de casa que João Frederico passou aqui para a gente, né, essa noite. E aí eu quero te devolver a palavra para você fazer as considerações finais, mas também fazer a oração final para poder a gente encerrar. Tudo bem, meu irmão. Mais uma vez, agradeço a todos vocês, da União Espírita de Camaçari, a Márcio, a nosso amigo Kleber Nilson, a todos que estão nos assistindo. Um beijo no coração de todas vocês, minhas amigas, meus amigos. É muito gratificante estar realmente aqui
falando sobre Jesus, falando sobre os ensinamentos da doutrina e, principalmente também, buscar colocá-los em prática, porque essa prática, esse exercício diário vai nos transformar. Podem ter certeza disso. E basta que a gente queira, basta que exista a vontade, o desejo sincero de se tornar alguém melhor e fazer também com que os outros que estão ao nosso lado possam seguir um pouco dos nossos exemplos, ou nos observar e vamos fazendo um mundo muito melhor para toda a humanidade. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos, continuar nessa faixa sublime de amor, de paz, de harmonia, agradecendo a espiritualidade, aos benfeitores, pela oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado, porque essa troca, ela é permanente, ela é recíproca, e todos nós aqui estamos, em algum momento, ensinando e aprendendo. E é essa a proposta do Cristo, é essa a proposta do nosso Pai Criador. Que sejamos, então, bons alunos na escola do coração, na escola da vida, na escola do amor. Que Jesus nos abençoe a todos e muita paz. Meu irmão, muito obrigado, viu? Fica com Deus. Tenha um excelente final de semana. E esperamos te ver logo, logo. Dá um abraço. Com fé em Deus. Estaremos juntos. Estamos juntos. Valeu. Um Valeu, viu? abraço. Tchauzão. Fica com Deus.